2 Crônicas 26, todo mundo já abriu? Vocês vão me acompanhar, vão me ajudar a pregar hoje? Vão ou não vão? Qual que é o tema de hoje? Não passe do limite, é isso aí, não é? Abra a Bíblia aí, 2 Crônicas 26, a partir do primeiro versículo. A palavra diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus, diga, deu-se a buscar a Deus. Nos dias de Zacarias, sábio na visão de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com a força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção dos engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Amém? Esse amém está fraco, você está acordado? Amém. A Bíblia nos relata a história de um dos reis, dentro do contexto do povo de Israel e Judá, que foi um dos mais prósperos no seu ramo de atividade. Ele reinava, mas amava muitas outras coisas, e a Bíblia relata em todas as áreas que esse homem foi bem-sucedido. Diga bem-sucedido. Então, em outras palavras, esse homem ele foi capaz não somente de ser rei, mas ele prosperou na sua atividade de rei. Podemos continuar essa mensagem, né? Ele prosperou no seu papel de rei, e ele não estava satisfeito somente em sentar num trono e governar a partir do trono, mas ele era um homem que se levantava, que ia trabalhar, e que ele amava a agricultura, amava a guerra, formava armas, criava máquinas. Você viu em quantas áreas esse homem atuava? E a Bíblia menciona que ele se tornou um rei muito forte. Mas essa fama dele, que a Bíblia diz que voou até longe, significa também glória. Fama é a mesma coisa que glória. Eu pergunto para vocês, quantos de vocês aqui querem fama? Não adianta mentir na igreja. Vocês estão comigo ou com Pedro ali? Quantos de vocês querem glória? Ninguém, nem glória. Vamos levantar, tem mão aí não? Glória e fama é a mesma coisa. Se você falar assim, Deus tira toda a minha glória, eu vou explicar para você o que vai acontecer.
Quando Deus tirar toda a sua glória, Ele vai arrancar a sua capacidade musical, Ele vai arrancar o seu talento, Ele vai fechar seu escritório, Ele vai fechar suas capacidades, você vai perder o emprego, você vai deixar de ser inteligente, tudo que você aprendeu na faculdade você vai esquecer. Eu vou perguntar de novo, quantos de vocês querem glória? Pá. A sua glória pessoal é aquilo que Deus deu para você e só você pode fazer, porque precisa das suas habilidades, de coisas que te foram ensinadas, mas misturadas com um ingrediente que é você, que sem você não vai acontecer daquele jeito. Em outras palavras, nós talvez nem trabalhemos, nem tenhamos fome de glória ou de fama, mas você sabia que é natural uma pessoa se tornar gloriosa ou famosa quando ela é eficaz? Você sabia ou não? Tá. Ao lermos o texto do Salmo número 8, a Bíblia fala sobre a glória de Deus na criação. E aí o salmista diz, quando nós olhamos para o sol, para as estrelas, para os mares, e a gente vê tudo aquilo, e a gente fala, mas que coisa maravilhosa, que só pode ter sido feito pela sua mão. O salmista falando de Deus. E aí ele fala, mas quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quem é o filho do homem para que o Senhor o visites? Porque pouco menor que os anjos o criaste e coroaste ele de glória e de honra. Em outras palavras, o Salmo 8 determina que Deus coroou o homem com glória e com honra, porque o homem é o único ser criado por Deus que tem a imagem de Deus. Só que ele não só tem a imagem, como tem a semelhança. Ele consegue fazer coisas como Deus consegue fazer. Deus fala, o homem fala, Deus vê, o homem vê, Deus cria, o homem cria. Quando nós lemos o texto de Uzias, nós vemos a capacidade criativa de Uzias, e a Bíblia diz que ele não era só um bom administrador, como ele é um homem que gostava da engenharia, criava máquinas e era amante da agricultura. Deus deu a esse homem habilidades específicas, que começou a reinar com 16 anos e 55 anos ele reinou. Você sabia que Deus colocou algumas coisas específicas na sua vida, habilidades, capacidades, conhecimentos, paixões, que você vai realizar essas coisas porque Deus coroou você com essa glória? Só que enquanto você não descobrir essa glória, você vai ficar escondidinho, e Deus não vai, escondidinho, Deus não vai poder manifestar a glória dele em você, porque você não se propõe a fazer algumas coisas. Você está esperando que Deus venha fazer algumas coisas. Quando Deus nos dá o que fazer, nos dá dons, talentos e habilidades, o que Ele tinha que fazer foi feito, que é dar. Depois Ele diz, agora se vira e faz isso aí acontecer. Quando Deus viu que Moisés estava sobrecarregado de tarefas, Deus disse para Moisés, Moisés, escolhe 70 homens, e eu vou colocar do seu espírito sobre eles. Deus não disse assim, Moisés, eu vou abaixar aí, e eu vou escolher 70 homens para você, e o seu espírito eu vou derramar neles. Não, Deus disse, você escolhe os 70 e o que você tem eles terão. Deus nunca vai permitir que Ele faça todo o trabalho e a gente fica falando, que lindo Deus fez, que lindo Deus fez, que lindo, e a gente vai fazer o quê? Então nós precisamos identificar qual é a nossa glória pessoal, a área da nossa vida na qual Deus vai ser glorificado, Deus vai nos ajudar, e se necessário for, a nossa fama vai voar longe. Por quê? Você quer ser famoso? Não que você queira ser famoso, mas Deus precisa ser glorificado na sua vida. No caso de Uzias, Deus foi glorificado na vida dele, porque ele foi ajudado por Deus. A Bíblia diz que ele foi altamente, maravilhosamente ajudado por Deus. Deus ajudaria um homem que não queria trabalhar? Ele podia ser um Davizão, agora que eu sou rei eu fico na janela vendo uma mulher tomar banho. Mas Uzias não foi desses. Uzias, o dia que ele virou rei, começou a governar com 16 anos, ele se posicionou e ele foi crescer dentro das habilidades dele, virou amante da agricultura, virou um amante da criação de armas bélicas, ele virou um homem, um engenheiro, construtor, além de ser um administrador, um governante. Eu pergunto para você, você por um acaso sabe qual é a sua glória pessoal? Você sabe qual é a coisa que você faz bem feito
e é difícil encontrar alguém que faça como você? Talvez você esteja numa área secundária. Talvez você tenha identificado coisas que você pode fazer, só que o Júnior faz melhor. Porque talvez seja a área dele. Você descobriu uma outra área na qual você vai muito bem, mas a Sandra se dá bem porque ela descobriu que essa é a área dela. Então eu não posso ficar imitando as áreas dos outros. Eu não posso ficar acreditando que porque ele pode eu também posso. Se Deus não pôs em mim a glória X, é só para outra pessoa. Então, é por isso que, assim, de vez em quando eu prego para você com audácia demais. Porque se eu não entender que essa é minha área de domínio, quem vai entender? Eu tenho que ser, não suficiente em mim, mas eu tenho que saber que Deus em mim me faz suficiente para resolver os pepinos que surgem na minha frente. O Deus em mim faz com que eu seja eficaz na pregação da palavra. O Deus em mim me faz eficaz como pregador da palavra, como pastor do povo dele. O Deus em mim me faz um intérprete eficaz. É orgulho do pastor falar isso? Não, é autoconhecimento. Porque eu consigo sentar e assistir uns outros intérpretes pregando, eu falo, Jesus, podia ser eu. Porque é um dom que Deus me deu. Tem gente que está lá porque sabe falar inglês, mas eu estou lá porque Deus me deu o inglês, é diferente. Você já descobriu o que é que só você pode fazer? Não? Talvez você já esteja até fazendo, mas não dá o valor necessário, porque você pode crescer ainda mais no que você está fazendo. E talvez a gente, super religioso, a gente fala, eu preciso me preparar para ser um pastor, e Deus nunca sonhou que você se tornasse pastor. Deus sonhou que você represente Ele lá na sua área. Deus sonhou que você represente Ele na sua profissão e se torne o melhor que você pode se tornar para empregar 150 crentes, mas você não quer, você quer ser pastor. A gente acha que só dá para servir a Deus em cima do púlpito com um microfone. Você já pensou em representar o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lá no que você faz? Em se tornar o melhor que você pode para Deus ser glorificado? O medo do diabo é esse, que nós não nos manifestemos como filhos. O que o diabo mais quer é que a igreja se manifeste como um bando de servo. O que o diabo quer é que a gente seja ótimos empregados, nunca ótimos donos de empresa. Porque a gente acha que não tem impacto no reino de Deus se a gente for dono de uma empresa. Engano seu. Vai estudar os homens, os patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó e José. Nenhum era pastor, era tudo empreendedor, e Deus fez dele o pai da grande nação. A diferença é que eles tinham relacionamento com Deus, e eles serviam a Deus em casa, no trabalho. Vai ver como que o povo de Israel saiu, foi para o Egito, por exemplo. Um grupo pequeno, 67, 69, 70 pessoas. Era o povo que chegou lá, mas a capacidade empreendedora, somada ao relacionamento com Deus, fez dele um povo tão forte que os egípcios ficaram preocupados. A gente vai ter que acabar com esses meninos, matar os meninos que nascem, porque esses escravos vão crescer e eles vão se tornar nossos senhores. Você está entendendo o que está acontecendo? O diabo quer que a gente fique preso dentro da igreja, viciado em igreja, para ser igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e a gente fica aqui, ao invés de impactar o mundo, a gente fica se batendo dentro da igreja. Porque cada um querendo o lugar do outro. Não, essa escala aí está errada, Cleiton, só cantei uma vez em 3 meses. E a gente está super preocupado em como nós temos o nosso desempenho na igreja, mas esquecemos do nosso desempenho no reino lá fora. Aqui dentro é o lugar de ser capacitado, mas o seu impacto é lá fora. Se você não fizer bem feito na faculdade, se você não fizer bem feito no trabalho, se você não fizer bem feito na família, como Deus pode ser representado? Como? Primeiro, nós não entendemos qual é a nossa glória pessoal.
Eu sei quais são as minhas. Sou pastor? Sou. Orgulhoso? Não. Mas eu tenho que saber quem eu sou? Concorda? Porque se eu não souber quem eu sou, alguém vai tentar me definir. E ninguém me define tão bem quanto Deus me define para mim mesmo. Eu não vou te dar a chance de definir quem eu sou. Deus fala para mim quem eu sou, e eu sou o que Deus diz que eu sou, não o que você diz que eu sou. E ponto. Se você não tiver relacionamento com Deus a ponto de ouvir dele o que ele diz que você é, pastor Enéas vai te dizer o que você é. E às vezes vai ficar muito longe daquilo que Deus quer realizar na sua vida. A pergunta é: se você não sabe, você está afim de saber qual é o seu domínio pessoal? A Bíblia diz que Uzias sabia das habilidades dele, os talentos dele, ele usou a autoridade dele e cresceu, fez o povo crescer, construiu grandes coisas, estabeleceu um grande nome, e aí os perigos começam a acontecer. Existe um grande desafio, um grande gigante que se levanta contra o conhecimento que você tem sobre si mesmo. Quando você se conhece, o diabo frequentemente se apresenta não como o diabo, ele se apresenta como liberdades que você tem. Ele se apresenta como, isso você pode fazer, aquilo você pode tudo. Então o autoconhecimento é super importante, mas ele traz desafios. Mas pelo outro lado, se eu não tiver autoconhecimento, eu fico ignorante quanto à minha natureza. O que é pior? O que é pior? O pior é ficar ignorante, porque eu disse que o segredo está no relacionamento com Deus. Se o meu relacionamento com Deus crescer, e eu souber quem eu sou, e eu souber a me obedecer e me submeter a Deus, eu não vou transgredir. Diga transgredir. E o que é transgredir? Passar do limite. Transgredir é passar da faixa amarela que diz, não passe daqui. E foi o problema com o rei Uzias. A Bíblia diz que ele governou por 55 anos, que ele construiu todas essas coisas, plantou vinhas, construiu torres, criou armas, grande exército, mas aqui no versículo 15 a Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. E aqui está o segredo para quem quiser continuar crescendo, a glória de Deus se manifesta na sua vida. Você não pode ser forte. Deus não procura fortes. Deus não usa fortes. Deus não usa vivos. Deus usa dependentes dele. Se você conseguir descobrir quem é você no reino de Deus, se você conseguir glorificar o nome de Deus, impactando a sua geração com aquilo que Deus te fez para ser, mas se você continuar dependente de Deus, um fracote diante de Deus, você não vai ser tentado a passar da faixa amarela. A faixa amarela, como o farol, a luzinha amarela está dizendo para nós, muito cuidado, porque daqui para frente é com você. Deus diz, eu vou com você enquanto você estiver na linha verde, enquanto você estiver na luz verde, tudo que eu te mandar fazer e você fizer, tudo que eu permitir fazer e você fizer, eu sou com você, mas quando um sinal amarelo for dado e você quiser passar, você vai sozinho, porque você é forte. Vamos continuar lendo aqui a partir do verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Por que ele transgrediu? O que é que ele não podia fazer que ele fez? O texto está dizendo, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti Uzias não compete tarará, tarará, tarará. O maior segredo do seu sucesso não é o que você pode fazer, é descobrir o que você não pode. E eu pergunto para você, onde é que você está transgredindo no seu nível de domínio?
Tem situação na sua casa que você transgride. Eu não sei se é assim, geralmente acontece em família que tem muito irmão. Tem um Danone lá que está escrito assim, Tatiane. Até a alma fala, já casei, mas essa é minha casa ainda, a casa da minha mãe. Vai lá, abre a geladeira e pega o Danone. Pensa na terceira guerra mundial dentro daquela casa. Porque briga com o irmão é uma coisa terrível, né? Concorda aí, irmã? Pensa, é para pregar para o Kleber essa. Entendi, era para o Kleber. Deus errou o alvo hoje. Kleber, para você. Você está entendendo? A gente acredita que transgredir é passar no farol vermelho. Transgredir é fazer o que não deve antes do casamento. Mas se você pegar o Danone do seu irmão, que está no nome dele na geladeira, você já transgrediu. Você não respeitou a autoridade. Aquele Danone estava debaixo do domínio do seu irmão. E eu vou falar para você, se você conseguir comer aquele Danone sem pedir para ele, você erra em qualquer outra área da vida. Todos os ensinamentos de Jesus eram práticos. Pensa comigo. Se dentro de casa está você e ele, você come um negócio que é dele, pensa comigo. E você não está nem aí e come. Imagina quando você estiver na frente de um dinheiro que não é seu. E não tem ninguém por perto. Ah, pastor, isso aí não é um problema meu não. Eu não tenho esse problema. Quem não tem problema com dinheiro? Quem não gosta de dinheiro? Quem não gosta de acesso à riqueza? Não se coloque na frente daquilo que você não pode resistir sozinho. Primeira regra para garantir que quando Deus for glorificado na sua vida, você permaneça lá onde Ele te colocou. Não se permita ficar sozinho com o que não é seu. Eu posso cutucar? Sua namorada não é sua? Ela é do pai dela? Oi? Ela não é sua. Sua noiva é quase sua, mas não é sua. Então, tira a mão. Vocês estão rindo? Mas é isso. É a mesma coisa que abrir a geladeira e pegar o Danone do seu irmão, que está no nome dele, porque a família é grande. Isso acontece mais em empresa, que tem cozinha, coisa e tal. O que não... Quando ela vai ser... O dia que você marcar o casamento, for corajoso, o homem, marcar o casamento e casar. O dia que você tirar ela da casa do pai dela, ela é sua. Eu fui direto, desculpa, podia falar nomes, não é, Zé? E você anda com ela para cima e para baixo, dá a mão, põe no carro, leva para tomar sorvete. Tá, mas não é sua. Transgressão é achar que o que não é seu é seu. E aí começa um monte de problema, inclusive os emocionais, que às vezes a gente tem sentimento de que algo é nosso. Uma promessa de Deus, enquanto Ele não te deu, não é sua. Eu tenho a promessa e espero por ela, me posiciono para ela, mas só é minha o dia que Deus falar, é sua. O irmão Uzias teve esse problema, começou a reinar muito novo, e o irmão Amazias, o pai dele, errou em ensinar, em levar ele no culto da Cogic Vida, chamado Fundamentos. Porque o pai dele foi capaz de ensiná-lo sobre a administração do reino, porque o reino era, como é que fala quando é de pai para filho? Hereditário. O pai ensinou tudo, como governar, ensinou sobre Deus, as leis de Deus, ensinou tudo, mas esqueceu de dizer para ele: filho, você não pode queimar incenso no altar. Deus te ungiu rei e não sacerdote. E às vezes porque o rei no Antigo Testamento, ele era um homem de muita autoridade, muitíssima autoridade. Só que Deus trabalhava com 3 níveis de autoridade no Antigo Testamento. Hoje a gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário, concorda?
Lá vai ele escrever. Olha lá, que bonitinho. No Antigo Testamento, rei, profeta e sacerdote. Cada um tinha a sua função comparada ao nosso governo dos nossos dias. Só que esse homem, porque ele cresceu, a fama dele foi muito longe, e ele já estava 55 anos reinando, ele acordou um dia e falou assim: eu acho que eu posso ir lá e me sentir um sacerdote. Eu posso ir lá e queimar incenso no altar, porque quem vai vir brigar comigo depois de tanta coisa que eu fiz? Olha o que eu fiz. Eu construí tal coisa, derrubei tal coisa, destruí um monte de inimigo, construí armas de guerra, sou amante da agricultura, ninguém passa fome no meu reino, tem vinho que não falta porque eu plantei muita uva. E ele entra no templo, e ele vai fazer uma coisa que ele não podia fazer. Ele foi queimar incenso. Naquele instante, o atual sacerdote entra juntamente com mais 80 e resiste ele. Tipo, eu entendo o seu domínio de governo, eu sei que você é rei, mas você está num lugar que não é seu, você não pode fazer o que você está fazendo. O sacerdote Azarias entrou. Sabe por que a maioria das versões mostra que Azarias é o nome do sacerdote, enquanto a gente fala de Uzias? Porque o outro nome de Uzias é Azarias. Então não ia ficar Azarias, o outro nome é Uzias. E ele foi resistido pelo sacerdote e outros 80, só que o problema ele ficou cego pelo poder, e aí ele resolveu resistir os sacerdotes. Ele conseguiu ainda ficar nervoso por estar no lugar errado. Você já viu isso acontecer com alguém? Você já conheceu alguém que está fazendo tudo errado, quando você vai corrigir, ela tem coragem de ficar nervosa porque você corrigiu? Eu acho que não é o seu caso, mas acontece. Olha aqui o texto, nós paramos aonde? No 18. Não te compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Você já pensou um rei, autoridade, um homem que governa 55 anos, ter que ouvir isso? Sai do santuário. Sai daí porque não é o teu lugar. Sai do santuário porque transgrediste, passou da linha amarela. E não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, ficou nervoso por estar errado. Já aconteceu com você? Ele se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar. A lepra no Antigo Testamento significa para nós pecado, transgressão. Ele ficou doente ali, naquele lugar. Verso 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. Você percebe que depois que ele morreu, ele ainda continuou no lugar de rei, só que era na sepultura. Você quer permanecer como rei, mas você morreu, você vai ficar onde? Você vai ficar pelo menos num buraco de rei, um buraco melhor. Mas eu pergunto, esse homem, ele morreu talvez antes da hora, porque se a gente levar em conta que ele ficou doente no físico, eu fico imaginando o emocional desse homem, depois de 55 anos no trono, reinando, governando,
fazendo coisas grandiosas, a fama dele voou para longe. De repente ele tem que sair na pressa do altar, da casa de Deus, e ir morar numa casa separada, porque leprosos não podiam ter contato social como nós temos. Imagina você todo dia poder acordar, abrir a janela e ver o palácio onde você costumava dormir, e já não poder nem entrar. Em outras palavras, existem coisas que nós perdemos por causa das nossas atitudes, e tem coisa que uma vez que a gente perde para sempre. É o processo da vida. A gente perde lugar, perde emprego, perde pessoa, perde relacionamento, perde um monte de coisa por causa de atitudes erradas, porque alguém não nos ensinou algumas coisas, e depois te perdeu. Então, antes da gente terminar, eu quero te dar 3 coisas a respeito da glória do homem. 3 coisas sobre a sua glória. Quem tem glória aí? Eu quero ver. Eu tenho a minha, já te falei. Você tem a sua. Nós temos os irmãos aqui que tem a glória da TI, né? Tem os irmãos com a glória da música, tem os irmãos com a glória das contas, que eu estou fora, tem os irmãos com um monte de glória. Tem os irmãos com a glória da lei, tem outros irmãos com a glória da ciência, da química, da medicina. Glória a Deus por isso, cada um com a sua glória. Mas existem 3 coisas importantes que você precisa saber sobre a sua glória, para que você não caia no erro de Uzias. Você quer saber? Sim. A primeira coisa que você precisa entender, nós temos um texto do Novo Testamento que eu esqueci agora, que diz assim: não há autoridade que não venha de Deus. O que significa isso? Qualquer pessoa em autoridade que exerce domínio sobre alguma coisa, recebeu essa autoridade de quem? O diabo só é o diabo porque Deus deixa. A nossa presidenta está lá porque Deus deixou. Todo mundo que tem autoridade sobre alguma coisa é porque recebeu de Deus. Eu estou aqui porque Deus deixou. Se Deus falar Enéas, zarpa, já era. Se eu ficar 1 minuto a mais, eu transgredi, e aí eu posso perder meu futuro. Nós não podemos arriscar o futuro por causa de um momento passageiro. 3 coisas. A primeira coisa, a autoridade do homem ou a glória do homem é concebida por Deus. Diga, é concebida por Deus. Em outras palavras, tudo que você tem, que você consegue gostar e as pessoas conseguem admirar, Deus concebeu ou concedeu para você. E o que significa conceder alguma coisa? Significa colocar nas suas mãos, por um período de tempo, a capacidade, a autoridade para realizar tal tarefa. Por exemplo, um canal de televisão, geralmente ele não é dado para uma empresa. Começa com concessão de rádio e TV. E concessão é, se você começar a trabalhar e durante 10 anos você fizer tudo certo, a gente vai pensar em te conceder de novo. É assim que funciona. Ninguém é dono do seu próprio canal de televisão. Ninguém é dono das ondas do rádio e da TV. O governo, o dono do território, dá concessão para quem quiser fazer tal coisa. Então você precisa compreender que o que você tem, que você se gloria, foi concedido por Deus. E essa concessão tem um tempo, e o tempo conta. O que você está fazendo com o que Deus te deu? Porque tudo que Deus dá, Ele dá com o tempo. Se eu tiver somente 5 anos para agir como pastor dessa igreja, eu não posso ficar brincando, eu tenho que ser pastor. Você concorda comigo? Se eu não aproveitar o tempo, ele vai passar, e quem quer que venha depois pode fazer melhor ou pior e já era. Eu não tenho legado algum para deixar. O tempo é o fator mais importante quando falamos de concessão. Eu te dou hoje, mas em breve eu venho buscar. As parábolas que Jesus nos deixa, ele fala assim: olha, o dono de um grande pedaço de terra, um grande mestre, ele viajou, mas antes de viajar, ele se reuniu com os seus servos e ele disse: olha, eu vou conceder tanto talento para você, tantos para você, mas eu volto. E quando eu voltar, nós vamos fazer prestação de contas, e eu quero saber o que você fez com o que eu te dei. E todo mundo acredita que esses talentos é dom ministerial. E a gente tem aquela conversa dentro da igreja: irmão, você está com o talento enterrado, desenterra o talento. Mas Jesus está falando de recursos.
Está falando da sua habilidade em duplicar recursos. E esses recursos são recursos pessoais, são habilidades, talentos e são recursos financeiros. É tudo que você pode dizer que serve para alguma coisa é recurso. Por que você acha que as empresas têm um departamento chamado de recursos humanos? Porque é impossível você lidar com gente sem entender que gente é recurso, gente é riqueza. É impossível conseguir qualquer valor, seja R$1, se você não tiver gente. Gente faz dinheiro, gente faz mais tempo, gente aproveita o tempo, gente duplica recursos, gente é gente. Só que a gente esquece que o tempo está passando. Então o tempo que eu tenho, eu preciso entender que tudo que Deus me deu, a minha habilidade, ela tem tempo. Ela tem um período de validade, e daqui a pouco Deus vai requerer de mim, seja na minha morte ou porque Deus escolheu outra pessoa para continuar o que eu comecei. E eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito, porque alguém vai tomar o meu lugar. O que você está fazendo vai ficar na mão de alguém. As suas habilidades, os seus dons, o seu ministério na igreja, se você precisar parar, quem vai fazer? Então você precisa levar em consideração cada minuto que você tem, porque tempo é fundamental quando se lida com concessão. Deus dá, Ele não toma, mas Ele fala: o tempo cessou, já não está fluindo mais, tem outra pessoa. Número 2, nós precisamos entender que a glória do homem, ela é temporária. Concessão vem de alguém para mim para usar por um tempo específico. Temporária me faz saber que eu tenho um tempo específico para cumprir com o meu propósito. Se eu não cumprir com ele, eu estou enrolado. Em outras palavras, Uzias, ele esqueceu que quem concedeu para ele o reinado não foi o pai dele quando morreu, foi Deus. E ele esqueceu que o mesmo Deus estava olhando para ele enquanto ele transgredia. Número 2, ele esqueceu que o tempo dele estava lindo, 55 anos governando, mas Deus falou assim: não vai chegar nos 56. Quando nós pensamos no presidente da república, que governa por 4 anos na nossa nação, às vezes esses presidentes, eles não têm noção de que 4 anos passa. E eles sentam lá no seu palácio, e eles determinam, eles fazem, eles viajam, eles determinam regras, eles dão ideias e confirmam isso e aquilo, e eles esquecem que quando 4 anos terminar, ele tem talvez mais uma chance. E depois que a segunda chance se for, acabou. Então o Lula governou por 4 anos, foi reeleito mais 4, mais cedo ou mais tarde o seu tempo vence. Você está ciente disso? De que o que você tem hoje, mais cedo ou mais tarde vai ser requerido? Aquilo que Deus te deu, a sua glória pessoal, é temporária. Então seja muito esperto e use o que Deus te deu, suas habilidades e capacidades, para fazer dela o melhor que você puder enquanto você tem tempo. Porque daqui a pouco vai surgir alguém melhor que você. Vai surgir alguém melhor que você. Então eu tenho que trabalhar sabendo que cada minuto meu é como se fosse o último. Então eu não posso de forma alguma falar: todo domingo eu prego lá mesmo, eu vou chegar lá e soltar qualquer coisa mesmo, o pessoal está acostumado a me ouvir, eu vou requentar umas palavras, como a Tita disse para mim: pastor, não vem com comida requentada aqui não. Você acredita que ela falou isso para mim? E pode ser um bom sinal, de que traz melhor coisa, mais coisa, né? Eu espero que seja um bom sinal, né, Tita? É um bom sinal? Então tá bom. Então eu posso vir com mensagem que eu preguei há 3 anos atrás, quando a igreja começou, e eu vou falar bem sincero para você, que alguns de vocês não vão nem lembrar que é repetida. Vai ser uma comida nova, é a mesma coisa. Mas você vai: nossa, você viu que o pastor pregou hoje? Aí o Junião fala: isso aí já pregou antes. Até eu já preguei isso aí. Por quê? Nós não podemos menosprezar o nosso tempo. Eu sei que Deus já sabe que dia que eu vou embora de Itapira, e Deus já sabe quem vai ficar no meu lugar. Então eu tenho que usar cada momento como se tivesse 1 milhão de pessoas aqui dentro, e eu vou usar. Como se tivesse 1000 pessoas dentro da igreja, como se fosse a maior igreja do estado de São Paulo, eu vou ter que usar. Porque eu sei que quando eu já não estiver aqui,
vai existir alguém que ouviu uma mensagenzinha de 15 minutos, mas que transformou a vida dele. Então eu não posso falar assim, vou ver, o que eu prego? Lá eu defino. Lá eu me preparo, lá a gente vê o que vai sair. Alguém prega no meu lugar. Não pode. Quando você sai para trabalhar, você não pode ir de qualquer jeito. Você tem que deixar os seus problemas pessoais em casa, ir trabalhar e dar o seu melhor, porque alguém te paga pelo seu tempo. Você sabe quanto vale o seu tempo? Cada hora sua perdida no dia, no horário de trabalho, mexendo na internet, você sabe quanto a empresa perde por sua causa? Você não está nem aí. Porque é eles que estão pagando, eles estão pagando o quê? É o seu tempo. O seu tempo. Em outras palavras, se tem alguém querendo pagar a sua hora tem um valor. Vocês não estão comigo hoje? A sua hora de trabalho tem um valor. Você sabe qual é? Você já parou para calcular? Eu ganho tanto por mês, que lindo. Dividiu por 30, sabe quanto é um dia seu de trabalho? Dividiu pelas horas que você trabalha, sabe quanto vale uma hora sua? Você não sabe? Sabe? Você sabe? Você sabe, Ismael? Você vai falar com o Ismael depois, ele te ajuda. O Ismael vai te ajudar muito, você não tem ideia. Nós precisamos saber o quanto valemos. Senão a gente usa o tempo de qualquer jeito, e quando o tempo vence, você não vai ter chance de fazer de novo. E às vezes o seu tempo vai vencer por causa da morte, às vezes o seu tempo vai vencer porque o que você diz já não é relevante, o que você faz já pode ser feito por outra pessoa que tem outra função. Eu acumulo 2, dá o lugar da tinta para mim, já era. Tem gente que consegue cumprir com uma função muito bem. Tem gente que consegue cumprir com 3 muito bem. Em outras palavras, tem alguém pronto para pegar o seu lugar, se você não souber o valor da sua hora de trabalho. Tem gente pronto para tomar o seu lugar. E aí você chega, eu não vou ficar nesse emprego a vida inteira mesmo. Aí você vai lá e faz qualquer servicinho. Sem contar que se você fizer bem feito, você podia sair daquele emprego e entrar em outro emprego na mesma empresa. Porque quando a gente pensa em emprego, a gente só pensa em mudar de empresa. Mas a empresa onde você trabalha tem um monte de emprego para você. Tem o lugar do seu chefe lá. Não estou falando para você cobiçar o lugar dele. Mas às vezes Deus permite alguém cometer um erro para te elevar. Deus é injusto? Não, a graça de Deus é. Como assim, pastor? Conversa com os crentes. Tem um monte de crente que fala que não estudou, mas passou na faculdade. Não estudei, não me preparei, não fiz nada. Quem foi que te deu o que você não se preparou para fazer? Mas a gente não sabe o quanto vale o nosso trabalho. Eu vou ser bem pessoal agora. Eu vou acabar dentro de instantes. Afinal, eu estou na minha hora de trabalho. Posso? Quem não quiser o meu trabalho, ali é a porta, mas eu tenho que trabalhar. E eu estou trabalhando. Pensa comigo. Eu fui fazer gracinha e esqueci o que ia falar. Tá vendo como você tem que ser focado no trabalho, senão... Onde a gente estava? Desculpa. Quanto vale... A hora está passando. Quanto vale a sua hora de trabalho? É importantíssimo saber. Eu falei que ia ser bem pessoal, não falei? Tá. Quem for curioso sabe no dia da Santa Ceia quanto é o salário do pastor. Vai lá e olha, não tem problema. Enquanto um pode falar assim, esse pastor merece ganhar tanto por mês, outro fala, não, eu acho que ele merece ganhar um pouquinho menos. Ele acha, não, pode ser um pouquinho mais. Não, dá nada para ele, não tem problema. Sempre vai ter alguém querendo definir o quanto seu tempo vale. Às vezes para mais, às vezes para menos. Alguns acham que eu mereço um salário mínimo, ou 3 salários mínimos. Outros acham que eu mereço, sei lá, ser o dono da cocada preta. Tem gente que acha que eu mereço um carro. Mas só Deus sabe o valor do meu trabalho. E eu preciso ouvir de Deus, não de você. Você pode saber quanto custa a sua hora, mas o valor do seu trabalho é outra história. Esse mano aqui, Uzias, ele sabia que ele era o cara, porque 55 anos reinando, fazendo tudo o que ele fez, ninguém vai reclamar comigo se eu entrar no templo e queimar incenso. Engano seu.
o Deus que viu você escondido fazendo o que não devia, Ele vai arrancar você do seu lugar. Então eu falei que você perde o seu lugar pela morte, porque aparece alguém melhor do que você, ou porque você simplesmente resolve fazer um trabalho meia boca. E ninguém paga por qualquer tipo de trabalho. Ninguém. Quando Uzias perdeu o seu lugar, nós então entendemos qual é o terceiro ponto sobre a glória do homem. A glória do homem é transferível. Hoje está comigo, amanhã está com ele, depois de amanhã está... eu não sei com quem vai estar. Então eu preciso ter uma coisa bem clara na minha mente. Sendo que a minha glória pessoal, o meu domínio pessoal, o que eu faço, é transferível, eu preciso sempre ter em conta que alguém vai chegar e levar o meu lugar. Sempre. Você pode trabalhar como porteiro da empresa, você pode ser um carteiro, você pode ser um pastor, você pode ser qualquer coisa. Sempre tem alguém no banco de reserva, esperando você quebrar o pé. E a hora que você estiver mancando e não puder fazer mais gol, alguém vai levantar. E vai chegar no seu lugar e vai descobrir que você deixou muita coisa mal feita, ou vai descobrir que você fez a coisa muito boa e ela vai ter que ser melhor ainda para poder manter o que você deixou. Eu conheço essa história de um pastor, que eu não vou citar nome, que ele assumiu uma igreja, e a igreja tinha lá os seus 40, 50 membros, era uma igreja relativamente estável. E quando alguém assumiu aquela igreja, falou: você vai permanecer aí, só que a gente vai fazer uma coisa, você vai parar de pagar aluguel. Eu vou comprar o prédio da igreja. Comprou-se o prédio da igreja, o homem assumiu a igreja, só que ele não conseguiu fazer a igreja crescer. E para piorar a situação, ele não conseguiu manter quem estava lá. Em outras palavras, não cresceu, não estabilizou, e a partir daí ele não conseguiu nem colocar gente nova dentro da igreja. Agora, a pergunta que eu faço é: a pessoa que comprou o prédio falou assim: olha, agora é contigo, você acha que essa pessoa vai vir para a prestação de conta mais cedo ou mais tarde? Pensa comigo, se sou eu, um lugar bacana, um lugar bonito, um prédio próprio, eu não posso me dar ao luxo de perder. Eu não posso esperar que a pessoa que investiu volte para falar para mim: sai daí porque você não conseguiu nem manter o que ficou. Era pouco, mas tinha gente. Da mesma forma, alguém vai vir tomar o seu lugar, e eu pergunto: como é que vai estar? Uzias, você vai perceber que estava tudo fantástico, ele tinha deixado tudo bem feito, mas ele cruzou uma linha que não devia, e o filho dele tomou o lugar dele. Alguém está esperando o seu. E é bom você ter ciência disso. Alguém está esperando o meu, e eu tenho que ter ciência disso. Que o meu tempo vai passar, vai, ponto final. Agora, como é que eu uso o meu tempo no que eu estou fazendo, e que tipo de trabalho eu vou deixar para quem vai assumir? Você já pensou nisso? O grande, a maior qualidade de um líder não é o que ele faz, é quem ele faz. É quem vai assumir quando ele não estiver mais lá. Você é líder dentro de uma esfera. Você precisa entender que você sempre tem que preparar alguém para assumir o seu lugar. Se não der conta, você tem que pelo menos fazer o seu melhor para deixar a coisa bem feita. Mas você não pode cruzar a linha amarela, porque tem uma coisa que você não pode fazer, e todos os homens de Deus receberam de Deus um não. Quando a gente fala de José, a Bíblia diz que Deus começou a exaltar José, e ele foi trabalhar na casa de Potifar. Potifar disse para ele: tudo isso aqui você faz o que você quiser, menos a minha esposa. E a Bíblia diz que José foi fiel. A mulher inventou a historinha. Quando alguém tira você do seu posto injustamente, Deus se responsabiliza por te colocar num lugar ainda mais alto. Mas quando você perde o seu lugar por conta própria, Deus não está nem aí para te restituir. Porque Ele te disse antes: não passa dessa linha. Não, isso acontece com funcionário, com membro de igreja, com noivo, com namorado. Todo mundo tem uma faixa amarela, dizendo: passou daqui, você está por conta própria. A pergunta é:
Você é daquele tipo de gente que põe o pé na faixa amarela só para sentir o gostinho do perigo? Sabe quem está em risco? O seu futuro. Uzias, ele morreu, e eu não sei, essa é a pior parte da vida dele para mim. Eu não sei por quanto tempo ele teve que ir para a janela e olhar o palácio de onde ele governava, e já não podia nem entrar nele. Por 55 anos ele reinou. A Bíblia não diz por quanto tempo ele ficou leproso. E esse tempo de lepra é o tempo que você vai pensar, e descobrir o que você fez de errado, mas não tem volta. E o grande problema sério, quando as mocinhas engravidam, sabe o que acontece? Um pai que não está nem aí para ela, fala assim: agora você vai casar. Dá para você dar licença? Agora você vai casar. E obrigam a moça a atrelar o futuro dela com um moço que não tinha nada a ver por causa de um filho. Mas pastor, e a moral, e a ética, e a coisa bonitinha que tem que ser feito, tudo, o feio já foi feito. O feio e o filho já foi feito. Já transgrediram. Acabar com dois futuros. Ah, pastor, isso aí não é coisa de pastor falar, porque você não entende o que é futuro. Você não entende o que é, mais tarde, daqui 10 anos, você olhar para trás e conseguir ver lá atrás que a sua vida podia ser outra. Então, quando você se deparar com uma faixa amarela, pelo amor de Deus, corre dela, porque a faixa amarela, ela vai te convidar: pisa em mim, encosta em mim. Eu imagino Uzias passando na frente do templo e falando: como eu queria ter nascido da tribo de Levi, como eu queria ser um sacerdote escolhido para ser rei, como eu queria ser um sacerdote. A linha amarela, a luz amarela começou a piscar. Um dia ele não resistiu, subiu a escadaria, entrou no templo e fez o que não devia. A lepra chegou, foi expulso do templo, perdeu o emprego e acabou a vida dele. Essa mensagem, eu sei que ela não vem à toa. Coloque-se de pé, por favor. Essa mensagem vem porque você tem sido exposto a faixas amarelas. Você tem sido exposto a faixas de aviso: não passa daqui. Não passa daqui. Mas parece que esse não é um convite, que nem criança. Você fala: não põe a mão aí, você toma choque. Ah, papai, já foi. A gente fica assim. Eu queria que você, ontem você olhou para o seu gigante, certo? Hoje eu quero que você olhe para a faixa amarela, porque tem uma diante de você, como tem uma diante de mim. Sempre tem uma faixa amarela. Sempre tem uma faixa amarela que diz: alerta, não passe daqui, porque você perde o seu futuro. Pequenas decisões tomadas pela emoção. É só hoje, é só agora, é só dessa vez, nunca mais vai acontecer. Não importa, nunca mais vai acontecer. Importa que, se acontecer uma vez, você está com um problema sério. Vai tirar sua paz, vai colocar em risco o seu futuro, futuro espiritual, futuro da sua prosperidade, futuro da sua família, o futuro dos seus sonhos, o futuro do seu ministério. Por favor, não arrisque a sua vida. Quando a luz amarela piscar, sai fora. Se Deus não transformar essa luz amarela em verde, sai fora. Porque acaba virando um convite. O que era um alerta se torna um convite. E a gente fala: Deus, tem misericórdia de mim, não estou me aguentando, não vou me segurar, eu preciso. Precisa nada, você não precisa. Porque se você precisasse, Deus supriria. Deus conhece todas as suas necessidades. O que você precisa de verdade, Ele supre. O que você ainda não precisa, você não precisa.